Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pensamento UFO. Eu sou o Rodrigo e este é nosso canal sobre ufologia. Pessoal, vamos retomar neste vídeo de hoje as análises sobre o seriado do projeto Blue Book que está sendo exibido atualmente, que muitos pesquisadores, muitos ufólogos estão assistindo. Todas as pessoas também que gostam desse universo da pesquisa ufológica, pesquisa do fenômeno UFO, todos assistindo. E vamos para o terceiro episódio, pessoal. Nós já fizemos nesse canal duas análises. Nós vamos fazer a terceira análise do terceiro episódio do projeto Blue Book. Antes de mais nada, pessoal, eu quero falar o seguinte, só para a gente pensar. Existe no nosso universo, na nossa sociedade, dois mundos, duas vidas. Quais são esses mundos, quais são essas duas vidas? Só para vocês entenderem. A vida pública e a vida privada. A vida particular e a vida social e, enfim, a pública. Por que eu estou falando tudo isso, pessoal? Porque mais adiante nós vamos refletir sobre isso, sobre essa vida pública e essa vida privada. Não vamos esquecer, pessoal, que muita coisa que acontece dentro das nossas casas são informações e vivências que não são levadas à vida pública, ao público em geral. A sociedade em geral não sabe o que acontece, por exemplo, entre quatro paredes. Freud, pessoal, ele tem na sua vasta teoria, na sua vasta obra, ele falava o seguinte: se as pessoas soubessem o que as outras faziam dentro da sua vida privada, seria insuportável nós convivermos juntos. Então esse é o grande diferencial entre a vida pública e a vida privada. Por que eu estou falando nisso? Vamos entrar nesse terceiro episódio. Terceiro episódio do projeto Blue Book, onde, quando você começa a assisti-lo, já existe uma torre de controle. É uma torre que está em um aeroporto, um espaço onde aeronaves pousam e decolam. E essa torre tem um radar que começa a sinalizar que existe um objeto voador não identificado naquela área. Esse objeto não identificado, ele passa pela torre de controle, existe queda de energia, enfim, muita coisa acontece. E as pessoas que trabalham nessa torre ficam boquiabertas. No decorrer do episódio, vocês vão ver um escritor que escreve relatos sobre ufologia, avistamentos, enfim. E ele começa a dizer que o fenômeno UFO realmente existe. Aí, pessoal, tem uma parte muito interessante que um civil, ele vai até quando o professor dá a palestra dele e tal, tem um homem civil que vai atrás desse professor, desse escritor, enfim. E ele fala o seguinte: olha, eu tenho informações muito importantes sobre o fenômeno UFO que eu quero partilhar com o senhor. Até esse civil, uma pessoa muito simples, ele fala: olha, falam que o senhor paga muito bem por informações. E o que eu vou te falar nunca foi divulgado. Esse escritor, ele fala o seguinte: olha, eu já vi muita coisa nessa vida e pouca coisa me assombra. Mas esse civil conta algo para ele que ele fica realmente
boquiaberto. Enfim, o episódio começa a se desenrolar e chegamos ao nosso Capitão Quinn com o professor Dr. Heineken, que são os dois personagens principais do seriado. Eles que estão trabalhando para o governo americano. E não podemos esquecer, pessoal, que o Projeto Blue Book foi a maior farsa da história, uma das maiores farsas da história, por conta do governo fazer um acobertamento de todos os avistamentos e de todas as experiências com o fenômeno UFO que os civis estavam tendo naquela época. Então o Projeto Blue Book é nitidamente, e isso está muito explícito no seriado, é nitidamente o esforço contínuo que o governo americano fez para esconder todos os relatos, experiências, enfim, todo esse universo do fenômeno UFO que acontecia naquela época. O Projeto Blue Book é uma grande farsa. Eles trabalhavam intensamente, a inteligência do governo americano trabalhava intensamente para o acobertamento total do fenômeno UFO, que acontecia com grande intensidade naquela época que houve os desdobramentos dos fenômenos, nos anos que esse projeto perdurou e eles trabalharam nesse projeto. O seriado ele caminha e nós vamos ter uma atmosfera, pessoal, um tempo, aquele tempo que desse seriado é onde, por exemplo, eles estavam com muito receio. Os Estados Unidos, o povo americano, o governo americano estava com muito receio da bomba atômica. Então vocês vão ver até a esposa do professor Heineken lá, querendo também comprar uma estrutura antibomba, antirradiação, que até ela acaba comprando. Nesse momento, ela se depara com um homem muito estranho que começa a sondar ela. É um cara que começa a aparecer em diversos lugares que ela estava, tal, e ela ficou com um pouco de medo, de receio. Ok. Nesse contexto, acontece o seguinte: existe uma universidade e nessa universidade eles avistam aquele objeto que passou perto daquela torre de controle. E não foram uma nem duas, foram dezenas de pessoas da universidade que testemunharam a passagem de um objeto voador não identificado naquela área. O professor e o capitão vão até a universidade e eles conversam com as pessoas. Em um momento tem uma sala, os estudantes lotam uma sala e o professor e o capitão eles falam: olha, nós só queremos pessoas que testemunharam o ocorrido. De repente todas avistaram o objeto que se deslocou naquela área. Ok, então a gente percebe o seguinte: no fenômeno UFO e nas nossas análises, vocês que já assistiram às anteriores, nós vamos costurando o pensamento até com outros relatos, mas o fenômeno UFO, diversas vezes já aconteceu que não uma nem duas pessoas avistaram, mas dezenas, até centenas e até assim, grandes quantidades de pessoas. Teve um caso em Minas Gerais, num campo de futebol, no Brasil, que 24 mil pessoas avistaram um objeto voador não identificado que quase pousou no meio de uma partida de futebol. Temos vídeos, eu até vou fazer esse vídeo.
o estádio, ele chama Morenão, se não me engano, o estádio Morenão, as revistas de ufologia já falaram tudo. Então, para vocês verem que o fenômeno UFO, às vezes, ele tem como testemunha centenas de dezenas de pessoas. E é difícil acobertar essa informação. Existe tem que ser desprendido muita energia governamental e dos poderosos para que a população não fique sabendo. Enfim, o episódio transcorre até que chega um momento nesse episódio que esse escritor que eu falei para vocês, que pega algumas informações e começa a divulgar através das revistas e da editora muita informação sobre ufologia, sobre o fenômeno UFO, ele começa a ser investigado. Tem detetives que começam a tirar fotos e levam para o governo, para os militares. Falam, olha, aquele escritor está divulgando muita coisa. E naquela época vocês veem, pessoal, que o governo e as autoridades e os poderosos queriam é que as informações sobre ufologia não fossem divulgadas. Eu acredito que não é só aquela época, hoje em dia também é assim. Existe um acobertamento, existe uma política de acobertamento que os governos, os poderosos, os donos do poder não querem que a população civil, que ao meu ver tem direito de saber, eles não querem que ninguém saiba. Tivemos um episódio muito bacana nesse mês de setembro, onde as pessoas do Facebook tentaram invadir e entrar na área 51, eu fiz até um vídeo anterior. Então as pessoas, pessoal, desde muito tempo, a civilização humana, a nossa sociedade está com muita dúvida. O que acontece? O que é esse fenômeno UFO? O que nós vamos encontrar na esquina do futuro? O que nos reserva? Então, essas informações são totalmente... existe essa política de acobertamento que eu estou falando para vocês. Mas voltando ao episódio, o que acontece? Acontece que eles vão até essa escola, essa universidade, e conversam com os alunos e perguntam, por exemplo, como eu falei para vocês, quem viu o objeto voador e tal. E dezenas falam, todos que estão na sala falam, nós vimos e aquilo passou e as luzes se apagaram e deu muito medo. Realmente, pessoal, quem está cara a cara com um fenômeno UFO, quem já teve essa experiência, quem está me ouvindo, me assistindo, a gente sabe que o negócio é brutal. Essa é realmente o sentimento. O sentimento é uma coisa brutal, é uma coisa indecifrável, é uma coisa enigmática que nos causa muito temor. É o desconhecido. O ser humano, ele tem muito medo do desconhecido. Então, depois disso, que todos os alunos saem no episódio da sala, fica só o Capitão Queen e o Mr. Heineken lá, e entra um professor. E esse professor fala o seguinte, o professor muito perspicaz, infelizmente não na liberação de informações, mas ao contrário, ele chega na sala e fala o seguinte, olha, nós temos muito quero-quero, que é uma ave da região, e o que os estudantes e o povo em geral viu foi uma revoada de pássaros que refletiu a luz da cidade, enfim. Só que nesse momento o professor começa a indagar as informações, a achar muito estranho aquilo de serem pássaros. Porque, pessoal, normalmente os militares, os governos, quando eles querem acobertar o fenômeno UFO, eles fazem
umas respostas para, eles dão umas respostas para a população muito toscas. No caso Varginha mesmo, quando os militares vêm a público e falam que não foram nada de UFO, nem caiu nave, nem teve seres, o que foi é um casal de anões que a anã estava grávida e de repente um monte de caminhão do exército foram salvar os anões. Sabe, são informações muito toscas. Eles acham realmente, eu acho que a população é muito restrita cognitivamente, porque eles acham que todos vão acreditar nessas informações falsas informações, nessas informações fake news, né? Então, pessoal, depois o professor começa a indagar o outro professor que falou em pá, e o episódio começa a caminhar. Em determinado momento, e eu estou falando, pessoal, os pontos principais, e depois eu convido para vocês assistirem esse episódio, que é o terceiro episódio. Eu vou deixar um link aqui, onde eu acho que a maioria consegue acessar gratuitamente, mas enfim. Eles estão em determinado momento à noite no campus e de repente se deparam com alguns homens que chegam, né, num local lá à noite e começam a perguntar para o Capitão Queen e para o professor doutor lá. Eles falam, esses homens com bastões, com tacos de beisebol, eles iam agredir os dois, por quê? Porque já vieram outros antes desses e já o que aconteceu? Quando eles vieram e começaram a perguntar, passaram os OVNIs. E pelo que a gente sente, essas pessoas estavam com muito medo. Medo porque medo, como eu falei para vocês agora, do desconhecido. Mas enfim, o Capitão Queen já deu um chega para lá nos homens e acalmou e tal. Porém, a história se desenrola e eles, com muitas indagações, vão até um campo, uma paisagem lá, um gramado, um monte de carro, o Capitão Queen e o Professor Hyde. E eles conversam, se acredita em OVNIs, se não, tal, até que uma nave passa em cima do carro do Capitão Queen, com ele dentro do veículo, enquanto o professor estava do lado de fora. E o carro começa a tremer. Quem já teve essa experiência, realmente os veículos começam a ter anomalias e ele fica muito assustado, ele fica muito apavorado. O professor olha para trás, o carro realmente estava quase se desintegrando lá, ele corre e, enfim, e aquela nave, aquele objeto voador não identificado passa por cima das cabeças dos dois. Eles ficam, como eu disse, muito apavorados. E antes disso, pessoal, em determinado momento, existe o fato de um outro veículo no início do episódio ter também tido essa experiência da nave, né, do objeto voador estar perto do veículo. Mas nesse veículo, esse outro, com essa pessoa, esse veículo ficou totalmente deformado. Então é muito engraçado, muito bacana ver, porque não é nem engraçado, desculpe, mas nada de engraçado, mas o veículo ficou ondulado, a lataria ficou totalmente deformada, uma formação bizarra, por ter tido contato com talvez uma radiação tão forte, alguma força magnética ou de calor tão forte que deixou o veículo totalmente deformado. O condutor do veículo acabou no hospital. Eu lembro agora que o professor e o capitão também foram ver esse doente.
ele teve uma convulsão segurando na mão do professor e ele tem um determinado momento que até sai faíscas elétricas do corpo do rapaz. Enfim, anomalias muito bizarras. Aí, o que acontece? Depois, pessoal, que eles têm essa experiência, esse avistamento tão próximo, eles vão conversar com os militares, os donos, os cabeças, lá, os generais lá dos militares. Eles vão conversar e falar que os militares até recebem uma notícia que o professor e o capitão têm informações muito fortes e eles avistaram realmente o fenômeno UFO, entraram em contato com o fenômeno UFO. Mas chegando na reunião, é muito interessante. O que um dos generais falam para eles? Fala, na verdade o que vocês viram foi um avião, uma peça nós militares estamos fabricando uma arma que é sigilosa, ninguém sabe dessa arma, desse avião, e na verdade vocês viram isso. Só que vocês vão notar, pessoal, que o professor não engole essa. O professor, ele fala, tá, mas e a parte elétrica? O que vocês estão usando nesse avião que abala toda a parte elétrica por onde ele passa? Aí o general olha para o professor e fala assim, quer dizer que você acha que eu estou mentindo? O professor fala, não, já joga aquele pano quente. Jogam panos quentes. O capitão, ele prontamente, devido ao fator da hierarquia militar, ele fala, não, por mim é o avião. É isso que nós vamos falar e nós vimos o avião. Então, no meio da reunião, fica nitidamente, vocês vão ver a hierarquia militar, a hierarquia que não tem sombra de dúvidas que o que o general falou está falado. O que o capitão viu já se dilui na hierarquia dos militares em questão. Mas o professor, vocês percebem que ele não engoliu essa. E ele começa dentro dele um sentimento de procura. A partir de agora, desse terceiro episódio, o professor começa a ver que existe algo diferente. Existe algo ímpar, existe algo que não é desse planeta. Não é do nosso contexto habitual e rotineiro. Isso aconteceu, pessoal. Quem assistiu a entrevista com aquele capitão que liderou, o Holanda que liderou a Operação Prato, naquela entrevista que ele deu, aquela entrevista grande, ele fala, olha, no começo eu não acreditava. A partir do momento que eu vi uma nave, e ele descreve uma nave gigante, na cabeça dele ele até fala, aí o herói brasileiro treme. Aí o herói brasileiro ficou com medo. Então, depois que ele teve lá em Colares, ele sendo o líder, né, da Operação Prato, dos militares que foram investigar, que ele teve o primeiro avistamento, o primeiro contato, aí ele mobilizou todo o psicológico dele e ele começou a ver que existe algo além do normal. Mas voltando ao episódio, eles saem e tem uma hora que antes disso o escritor lá, o que eu falei, que recebeu as informações do civil lá, que estava fazendo uma palestra, ele é capturado pelo governo. Bem estilo ditadura militar. Pegaram ele, colocaram num quartinho e colocam o revólver na boca dele e falam, olha,
você está falando muita coisa, está escrevendo muita coisa para a população. A partir de agora você vai escrever e divulgar o que a gente quer. E isso, pessoal, o que esse seriado está mostrando? Está mostrando que eles, a verdade mesmo, a realidade é totalmente distorcida pelos governos, principalmente pelo governo americano, quanto à realidade e os fatos reais do fenômeno UFO. Eles são muito ligados, ligadíssimos. Existe uma inteligência governamental que eles ficam muito ferrenhos e, como eu falei, despendem uma grande energia para que a população não fique sabendo realmente o que acontece. Realmente, o que é o fenômeno UFO. Porque a partir do momento que, por exemplo, tiver um contato, toda uma estrutura de sociedade vai mudar, tem que mudar, porque você começa, vai tremer todas as estruturas de civilização até hoje. Vai ser um dos pontos principais do conhecimento humano, é você saber que de repente nós não somos sozinhos no universo. Isso pode ser que hoje, agora, nesse momento, existam milhões de civilizações em milhões de planetas. O universo a vastidão do universo é muito grande. Então, esse terceiro episódio, eu convido vocês todos a assistir, porque deixou muito nítido como o projeto Blue Book foi a maior farsa, a maior estrutura montada para o acobertamento da real e dos fatos reais do que acontece realmente, o que é o fenômeno UFO, e não deixaram, e eu acho que não deixam até hoje, a população ficar e saber da verdade do que realmente é, o que acontece, qual é a realidade, o que é o fenômeno UFO. Então é isso. Pessoal, agradeço vocês que me ouviram nessa análise, agradeço com muito carinho, e nós vamos falando e assistindo os episódios e comentando sobre esse, que eu gosto muito dos episódios do Projeto Blue Book. Eu acho que é um dos seriados mais muito bom, sabe? Pra gente abrir mais e mais a nossa mente sobre essa realidade que é o fenômeno UFO. Falei muito, hein, nessa análise sobre essa palavra fenômeno UFO, mas é isso. Ok? Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, com sua família. E essa foi nossa análise e nossos comentários sobre o terceiro episódio do projeto Blue Book. Vou deixar, como eu falei, o link abaixo, um dos links que eu achei. Para quem tiver interesse, assistam esse episódio. E até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço, valeu!